Aqui, me enxerga? Estou aqui no gráfico do oráculo. Vou deixar ela aqui. Pô, sacanagem, cara. Aqui, ó. Agora só de graça. Toma essa aí, então, Paulinho. Ó, toma. Ah, é? Tomou susto? Então toma. Então vai. Pera aí, deixa eu diminuir um pouco. Não, cara, tá muito grande, né? Só assim. Pronto. Então vamos lá. Retomada da leitura Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Nós estamos na página 65, beleza? Página 65, item: existe vida inteligente nas emoções? Pergunta. Vamos lá. Para que tenhamos uma compreensão mais ampla sobre exatamente como poderia ser esse exercício de raciocínio, temos que recorrer a outros teóricos que seguem o pensamento de Gardner, entre os quais se destacam o psicólogo de Yale, Peter Salovey, que estabeleceu em detalhes as formas como podemos levar a inteligência às nossas emoções. Esse trabalho não é novo. Ao longo dos anos, mesmo os mais ardentes teóricos do QI tentaram, às vezes, introduzir as emoções no domínio da inteligência, em vez de ver emoção e inteligência como uma inerente contradição terminológica. Assim, E.L. Thorndike, um destacado psicólogo que também foi influente na popularização da ideia do QI nas décadas de 20 e 30, sugeriu em um artigo que um dos aspectos da inteligência emocional, a inteligência social, era um aspecto do QI de uma pessoa. Outros psicólogos da época adotaram uma visão mais cínica da inteligência social, encarando-a em termos de capacidade de manipular outras pessoas. Levá-las, essas outras pessoas, a fazer o que queremos em detrimento de suas próprias vontades. Mas nenhuma dessas formulações de inteligência social exerceu muita influência sobre os teóricos do QI. Mas nenhuma dessas formulações de inteligência social exerceu muita influência sobre os teóricos do QI. E em 1960, um importante livro didático sobre testes de inteligência considerou a inteligência social um conceito inútil. Mas a inteligência pessoal, por sua vez, não seria ignorada, sobretudo porque faz ao mesmo tempo sentido intuitivo e comum. Por exemplo, quando Robert Sternberg, outro psicólogo de Yale, pediu a determinadas pessoas que descrevessem uma pessoa inteligente, as aptidões práticas estavam entre os principais aspectos que foram relacionados. Aptidões práticas. Pesquisas mais sistemáticas realizadas por Sternberg o fizeram retornar à conclusão
de Thorndike, que a inteligência social é ao mesmo tempo diferente das aptidões acadêmicas e parte-chave do que faz as pessoas se saírem bem em aspectos práticos da vida. Essas inteligências práticas, tão altamente valorizadas, por exemplo, no espaço profissional, está entre as inteligências práticas, está aquela sensibilidade que permite aos administradores eficientes captar mensagens tácitas. Nos últimos anos, um grupo cada vez maior de psicólogos chegou a conclusões semelhantes, concordando com Gardner que os antigos conceitos de QI giram em torno de uma estreita faixa de aptidões linguísticas e matemáticas, e que um bom desempenho em testes de QI é um fator de previsão mais direta de sucesso em sala de aula, ou como professor, ou como aluno, mas cada vez menos quando os caminhos da vida se afastam da academia. Então, em outras palavras, né? QI é importante para as estruturas tradicionais de escolaridade. Para a vida prática em sociedade, nem tanto. Outras aptidões são mais importantes, né? Esses psicólogos, dentre eles o Sternberg e o Salovey, adotaram uma visão mais ampla de inteligência, para além do QI, tentando reinventá-la em termos do que é necessário para viver bem a vida. E essa linha de investigação retorna ao reconhecimento de como exatamente é crucial a inteligência pessoal ou emocional. Salovey, com seu colega John Mayer, propôs uma definição elaborada de inteligência emocional, expandindo essas aptidões em 5 domínios principais. Número 1. Conhecer suas próprias emoções. Autoconsciência. Reconhecer um sentimento quando ele ocorre. Essa é a pedra de toque da inteligência emocional. Como veremos no capítulo 4, a capacidade de controlar sentimentos a cada momento é fundamental para o discernimento emocional e para a autocompreensão. A incapacidade de observar nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê deles. As pessoas mais seguras acerca de seus próprios sentimentos são melhores pilotos de suas vidas, tendo uma consciência maior de como se sentem em relação a decisões pessoais, desde com quem se casar até a que emprego aceitar. Então, conhecer suas próprias emoções é uma das 5 aptidões dos domínios, uma das 5 aptidões para alguém que tem inteligência emocional. Autoconsciência. De 0 a 10, qual o grau de autoconsciência de vocês? Hoje, agora. De 0 a 10, o quão bom ou ruins vocês são em reconhecerem um sentimento quando ele ocorre e, mais do que isso, a controlá-lo. É uma pergunta, viu? De 0 a 10, qual é o grau de autoconsciência de vocês hoje? 0? 6? Posso te falar, Borim? Você está errado. Eu, Borim, te acompanho diariamente, correto? Eu sei exatamente como você pensa,
Porque o seu diário de trade é feito comigo. Você, Borim, você, se fosse 6, você seria 60% do tempo consciente e 40% do tempo irresponsável. Qual foi a última vez que você foi irresponsável? Você se lembra? Nas operações? A sua nota é maior, Borim. Mas é bom que você ache que está baixo. É isso aí. Já tem tempo, né? Então você é mais autoconsciente do que você acha. Mas é bom você achar que não tá bom mesmo. Porque aí você continua se esforçando para ser cada vez melhor. 10. Acredito que reconheço bem, pelo menos depois de sentir. Muito bom, Fabrício. Realmente eu acho que você está próximo de 10 também. Inclusive depois dos seus últimos comentários sobre o que você espera aqui do dia a dia, eu tenho certeza que é 10. Isso é fundamental. Autoconsciência, lembram? Lembra da gente conversar ontem sobre como as pessoas deveriam entrar na bolsa? Elas entram por técnicas de execução, né? Quando na verdade elas deveriam entrar pela porta da psicologia. Você tem que fazer, você tem que ter consciência que isso aqui é um tema importante para o dia a dia aqui. Porque se você nem sabe que isso existe, acha que é só setup, a história tá aí, né? As estatísticas também. Então, conhecer suas próprias emoções, conhecer os seus limites, criar mecanismos para lidar com eles, entender quando é que os seus gatilhos são acionados, entender qual é a resposta que você vai dar quando cada um dos seus gatilhos forem acionados. O que aciona gatilho em mim? O que me desestabiliza? E aí você canaliza a sua energia nesse exercício que deveria ser regular de autorreflexão, você canaliza a sua energia para o lugar da sua dificuldade. Você se concentra lá. Às vezes a gente espalha a nossa energia, né, em diferentes temas, e temas que às vezes você tem facilidade para dominar. E às vezes você está gastando energia lá naquele tema, quando na verdade o seu problema está na outra ponta. E aí, uma coisa que é uma deficiência que você tem, certo? Você dedica a mesma energia para sua deficiência que você dedica para algo que não é uma dificuldade sua. Isso está errado, né? Porque o que não é uma dificuldade para você, estou trazendo aqui essa reflexão para o nosso dia a dia, certo? Se você tem alguma coisa aqui, sei lá, decorar sistema, decorar execução, decorar parâmetros, se isso não é uma dificuldade, você não devia se concentrar nisso. Você tem que estar concentrado no que é uma dificuldade. Sei lá, às vezes ansiedade, ficar muito tempo esperando um trade, perder um trade, tomar um stop e desestabilizar. Você tem que estar totalmente concentrado lá, porque o que não é uma dificuldade para você já tem que estar no modo automático. Você não tem que gastar energia, você não tem nem que pensar nisso mais. Não é? Já está no modo automático. Aquilo que é objetivo tem parâmetro. Se tem parâmetro, eu, através de repetição, posso automatizar isso na minha cabeça. Então eu não deveria problematizar questões que deveriam estar no campo da reação automática. Né? Número 2, lidar com emoções. Então, número 1, conhecer as suas próprias emoções. Número 2, lidar com elas. Lidar com sentimentos para que sejam apropriados é uma aptidão que se desenvolve na autoconsciência. Lidar com sentimentos para que sejam apropriados para as ocasiões, é uma aptidão que se desenvolve na autoconsciência. O capítulo 5 vai examinar a capacidade de confortar-se, de livrar-se da ansiedade, tristeza e irritabilidade que só servem para te incapacitar. E as consequências resultantes do fracasso nessa aptidão emocional básica. As pessoas que são fracas nessa aptidão vivem constantemente lutando
contra sentimentos de desespero, enquanto outras se recuperam mais rapidamente dos reveses e perturbações da vida. Pô, cara, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente estava conversando ontem aqui juntos, lembram? Eu não quero viver algumas variáveis, ou quero viver o menos possível. Quais? Não quero tomar stop, ninguém quer tomar stop. Eu não quero perder trade, ninguém quer. Eu não quero ficar uma semana esperando um trade bom aparecer, ninguém quer. Eu não quero tomar stop, eu não quero perder trade e eu quero clicar todo dia. É o que todo mundo gostaria, né, de fazer. Só que isso não existe. Isso é coisa de lunático. Então eu vou tomar stop, é certeza. Eu vou perder trade, é certeza. E eu vou esperar muito por um trade. Que eu posso, inclusive, tomar stop depois ou perdê-lo. Depois de esperar muito. É certeza. Não é? Quando isso acontece, às vezes a gente fica meio triste, né? Meio, pô, sacanagem. A violinada do Nasdaq, por exemplo. O topo duplo do índice hoje, por exemplo, que eu fiquei de fora. Acontece. Certo? Às vezes você se chateia um pouco. Mas é isso. Eu me chateio por um período de tempo muito curto e no instante, próximo trade. O passado é passado. Eu estou operando agora. Eu não estou no passado mais. O passado já foi. Refleti sobre o que aconteceu. Entendi o que aconteceu. Estou preparado para a próxima vez que acontecer? Tomei a decisão certa? Tomei a decisão errada? Posso melhorar em algo? Não. Fiz o que devia ter sido feito? Pronto. Abalado ou não, respira, se recupera, próximo trade. A nossa profissão é sobre isso. Em 90% do tempo, nós estamos lidando com isso. Porque pensa comigo, aqui na bolsa, no dia a dia, olha como é interessante isso, e a gente não pensa sobre isso. Na maior parte do tempo, aqui no dia a dia, eu vou estar lidando com variáveis que eu não quero ou vou estar lidando com variáveis que eu quero? Vocês já pensaram sobre isso? Na maior parte do tempo que eu disponibilizo para operar, eu vou estar lidando com variáveis que eu não quero lidar ou eu vou estar lidando com variáveis que eu quero? Em 90% do tempo, você está lidando com variáveis que você não gostaria. Do tipo, tomar stop quando você clica, perder trade ou esperar muito. Esperar muito e ainda perder trade, esperar muito e ainda tomar stop. A maior parte do tempo. Na maior parte do tempo a gente não estopa, né? Obviamente. Entende? Mas acontece. Se a gente juntar esperar, o tema stop loss e o tema perder trade, que são as variáveis que você não quer lidar, e a variável que eu quero lidar, gain, é a única que eu quero lidar, gain, não é? Na maior parte do tempo eu estou na variável negativa ou na positiva? Na maior parte do tempo eu estou na negativa. Então vocês entendem como é louco isso? Isso é o incontornável dessa profissão. Se lidar com essa variável, que originalmente é negativa, me incomoda, ou te incomoda, como é que você espera viver disso aqui um dia? Se você não está disposto a lidar com variáveis negativas a maior parte do tempo, por que você acha que você vai dar conta de viver disso aqui um dia? E é por isso que eu elogiei o Fabrício ontem. Por desejar que seja chato. Meu amigo, quando essa consciência bate na sua porta, é impossível que dê errado. Fabrício, os seus resultados, com o passar do tempo, estão melhorando ou piorando? E junto com seus resultados, sua postura. É impossível que seja diferente. Fabrício?
Você acha que de quando você chegou para cá, melhorando ou piorando? Cadê o Fabrício? O Fabrício saiu. Então, é fundamental que você aprenda a lidar com isso. Ok? Pessoas que são fracas nessa aptidão, portanto, vivem constantemente lutando contra sentimentos. E a gente não deve lutar contra sentimentos. A gente deve aprender a conviver com esses sentimentos. Em alguma medida, desejá-los. Certo? Beleza. Então, primeiro item, conhecer as próprias emoções. Segundo item, lidar com emoções. Terceiro item, motivar-se. Como mostrará o capítulo 6 desse livro, pôr as emoções a serviço de uma meta é essencial para centrar a atenção, para a automotivação e para o controle. E também para a criatividade. O autocontrole emocional, saber adiar a satisfação e, portanto, conter a impulsividade, está por trás de qualquer tipo de realização humana. Vou ler de novo. O autocontrole emocional está por trás de qualquer tipo de realização humana. E a capacidade de entrar. Olha isso que o cara escreve. Esse livro nem é um livro sobre mercado, tá? E a capacidade de entrar em estado de fluxo. Quem é que fala disso? A capacidade de entrar em estado de fluxo possibilita excepcionais desempenhos. Quem fala muito profundamente sobre esse tema? Mark Douglas. Lembra? O estado de flow. Estado de flow. O estado de flow absoluto é o estado de consciência máxima. Eu não acho nada, eu não desejo nada, eu não sou impulsivo com nada. Eu e o mercado estamos intimamente conectados. De modo que eu bato o olho nele e eu entendo se é a hora de operar ou não. Certo? Esse estado de consciência, ele só é possível quando você está em paz. Quando você não tem pressa, quando você não se cobra, entendeu? Não fica carregando uma tonelada nas costas. Eu estou aqui, consciente, concentrado, preparado. Eu sei exatamente o que eu espero do gráfico, eu sei exatamente o que eu espero do contexto, eu sei exatamente o que eu espero do volume, da liquidez, eu sei exatamente quais são os parâmetros, eu estou preparado para lidar com a variável negativa com leveza, caso aconteça, porque eu sei, ninguém me contou, eu sentei o bumbumzinho na cadeira e passei dias virados, estudando anos de gráfico, anos estes que me provaram que é impossível dar errado se eu fizer o que tem que ser feito. Só tem 2 tipos de pessoas que perdem dinheiro na bolsa a longo prazo. O primeiro tipo, quem não sabe o que está fazendo. Quem não sabe o que está fazendo, não confia em nada. Quem não confia em nada, fica aplicando o conceito de qualquer forma. É o típico cara, eu sempre falei para vocês, né? Quem é o pior aluno que entra aqui na sala? É o novato ou é o experiente? Qual é o aluno que eu tenho mais dificuldade como professor para lidar? É o novato ou o experiente? O que vocês acham? Quanto mais experiente, pior. Quanto mais experiente, pior operador é. Quanto mais novo, melhor operador é. Você entende?
Por quê? O experiente entrou pela porta errada, entrou pela porta da técnica, conhece 1 milhão de técnicas diferentes e aplica todas superficialmente. Conhece tudo, mas conhece tudo superficialmente. Não conhece nada em profundidade. Ou seja, ele não tem esse estado de flow com absolutamente nada. Ele conhece tudo um pouco. Não conhece nada em profundidade. Esse cara nunca vai estar em estado de flow. Em estado de fluxo. Porque a primeira a dar errado, que ao invés dele refletir, entender o porquê que deu errado e se aprofundar um pouco mais, ele troca pro próximo. E aí no próximo, enquanto o ciclo é bom, tá tudo certo. Na primeira que dá errado, ao invés de refletir e aprofundar, ele pula pro outro de novo. Então, o autocontrole emocional está por trás de qualquer tipo de realização humana. E a capacidade de entrar em estado de fluxo possibilita excepcionais desempenhos, obviamente. As pessoas que têm essa capacidade tendem a serem mais produtivas e eficazes em qualquer atividade humana que exerçam. Item número 4. Reconhecer emoções nos outros. Então, item número 1, conhecer as próprias emoções. Item número 2, lidar com elas. Item número 3, motivar-se. Por isso que é bom a gente estar junto. Por isso que eu faço questão de elogiar vocês. Falar, vocês não conseguem perceber o quanto vocês avançaram. Porque é importante isso, não é? Pro dia a dia. É importante de vez em quando você falar, caramba, porque quem vive o presente, é o que eu falo para vocês. Sempre conto isso. Ramon, quando é que as coisas começaram a funcionar para você? O que eu respondo para vocês? Eu não lembro direito. Eu não lembro, porque eu estava preocupado com outras coisas, entende? O dia que eu me despreocupei com o resultado, eu comecei a ter resultado. Então, assim, eu não tenho como lembrar de exatamente como foi que passou a dar certo. Porque é um processo. Não existe virada de chave. É um processo. Você erra muito, depois você erra um pouco menos, depois você erra um pouco menos, erra um pouco menos, erra um pouco menos. Finalmente você erra ao mesmo tanto que acerta. Depois você passa a acertar um pouco mais do que erra, acerta um pouco mais, acerta um pouco mais, acerta um pouco mais. É um processo, é um processo. É uma média móvel longa, não é uma média móvel curta. É uma média móvel longa. Primeiro é declínio, depois é flat, depois ela começa a subir. A gente quer a média móvel curta. Não existe média móvel curta, é longa, é dia a dia. Você vai, opera bem 5 pregões, no sexto você escorrega. Mas escorrega dentro do plano. Reflete, entende e erra menos. Entende? O hiato entre um erro e o outro erro vai aumentando. Porque você tem comprometimento com a coisa. Não é só sentar, clicar, tchau. Sentei, cliquei, tchau. Nossa, estopei. Não gasta 1 minuto da vida para refletir sobre o stop. Para entender se é o stop justo. Para entender se eu fiz mais do que eu deveria. Se eu deveria ter segurado as pontas ou não. Tá só indo, né? Tá só indo. Não reflete sobre nada. Como é que evolui assim? Em que profissão no planeta as pessoas evoluem se comportando desse jeito? Por que as pessoas acham que na bolsa é assim? Não, vai fazendo aí, ó, vai fazendo. Não pensa sobre nada, não. Só vai fazendo. Vai no setup. Por que as pessoas acham que isso é bom, que isso funciona? Reconhecer emoções nos outros. Item 4. A empatia, outra capacidade que se desenvolve na autoconsciência emocional, é a aptidão pessoal fundamental. O capítulo 7 desse livro investigará as raízes da empatia. O quanto nos custa
não saber escutar as emoções e os motivos pelos quais a empatia gera também altruísmo. As pessoas empáticas estão mais sintonizadas com os sutis sinais do mundo externo. Sinais sutis que indicam o que os outros precisam ou o que querem. Isso as torna bons profissionais no campo assistencial, ensino, vendas e administração. Número 5. Lidar com relacionamentos. A arte de se relacionar é, em grande parte, a aptidão de lidar com as emoções dos outros. O capítulo 8 deste livro examina a competência e a incompetência e as aptidões específicas envolvidas nas duas. São as aptidões que determinam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. As pessoas excelentes nessas aptidões se dão bem em qualquer coisa que dependa de interagir tranquilamente com os outros. Elas são estrelas sociais. Claro, as pessoas diferem em suas aptidões, em cada um desses campos. Alguns de nós podemos ser bastante hábeis no lidar, digamos, com a nossa ansiedade, mas relativamente ineptos no confortar os aborrecimentos de outra pessoa. O que jaz sobre nosso nível de aptidão é, sem dúvida, de ordem neural. Mas, como veremos, o cérebro é admiravelmente flexível, em constante aprendizagem. As nossas falhas em aptidões emocionais podem sim ser remediadas. Em grande parte, cada um desses campos representa um conjunto de hábitos e de respostas que, com o devido esforço, pode ser aprimorado. Item: QI e inteligência emocional, tipos puros. É uma página só. O QI e a inteligência emocional não são capacidades que se opõem, mas capacidades distintas. Serem distintas não significa serem inversas, né? Todos nós misturamos acuidade intelectual e emocional. As pessoas de alto QI e baixa inteligência emocional são, apesar dos estereótipos, relativamente raras. Na verdade, há uma ligeira correlação entre QI e alguns aspectos da inteligência emocional, embora bastante pequena, para que fique claro que se trata de duas entidades bastante independentes. Ao contrário dos famosos testes de QI, não há ainda nenhum formulário a ser preenchido que ateste uma contagem de inteligência emocional. E talvez nunca venha a existir. Embora seja ampla a pesquisa sobre cada um de seus componentes, alguns deles, como a empatia, são bem mais testados pela amostragem da aptidão de fato de uma pessoa em determinada tarefa. Entretanto, usando uma medição denominada maleabilidade do ego, que se assemelha bastante à inteligência emocional, Jack Block, psicólogo na Universidade da Califórnia, fez uma comparação dos dois tipos teóricos puros: pessoas com alto QI versus pessoas de altas aptidões emocionais. E as diferenças são muito reveladoras. O tipo de alto QI puro, isto é, onde não é considerada a inteligência emocional, é quase uma caricatura intelectual, capaz no domínio da mente, mas inepto no mundo pessoal. Os perfis diferem ligeiramente em homens e mulheres.
O homem de alto QI é tipificado, o que não surpreende. Ele é tipificado por uma ampla gama de interesses e capacidades. É ambicioso, é produtivo, é previsível, é obstinado, é desprovido de preocupação acerca de si mesmo. E também inclinado a ser crítico e a ser condescendente, fastidioso e também inibido, pouco à vontade do ponto de vista sexual e sensual, inexpressivo e desligado, e emocionalmente frio. Por outro lado, homens com alto grau de inteligência emocional são socialmente equilibrados, comunicativos e animados, não inclinados a receios ou a ruminar preocupações. Tem uma notável capacidade de engajamento com pessoas ou causas, de assumir responsabilidades e de ter uma visão ética. São solidários e atenciosos em seus relacionamentos. Têm uma vida emocional rica, mas correta. Sentem-se à vontade consigo mesmos, com os outros e no universo social em que vivem. As mulheres de alto QI puro têm a esperada confiança intelectual. São fluentes ao expressarem suas ideias, valorizam questões intelectuais e têm uma ampla variedade de interesses intelectuais e estéticos. Também tendem a ser introspectivas, chegadas à ansiedade, à ruminação e à culpa, e hesitam em exprimir sua raiva abertamente, embora o faça de maneira indireta. As mulheres emocionalmente inteligentes, por outro lado, tendem a ser assertivas e expressam suas ideias de modo direto. E sentem-se bem consigo mesmas. Para elas, a vida tem sentido. Como os homens, são comunicativas e gregárias e expressam de modo adequado os seus sentimentos. Adaptam-se bem às tensões. O equilíbrio social delas permite-lhes ir até os outros. Sentem-se suficientemente à vontade consigo mesmas para serem brincalhonas, espontâneas e abertas a experiências sensuais. Ao contrário das mulheres de alto QI puro, raramente sentem ansiedade ou culpa e tampouco mergulham em ruminações. Esses perfis de pessoas, obviamente, são extremos. Todos nós mesclamos QI e inteligência emocional em graus variados, mas oferecem uma perspectiva instrutiva sobre o que cada uma dessas dimensões acrescenta isoladamente às qualidades de uma pessoa. Na medida em que a pessoa tem tanto inteligência cognitiva quanto inteligência emocional, essas imagens se fundem. Ainda assim, das duas, é a inteligência emocional que contribui com um número muito maior das qualidades que nos tornam mais amplamente humanos. Fim do capítulo 3. Capítulo 4, a gente lê a partir de semana que vem, Conhece-te a ti mesmo. Interessante esse livro, né? Tô gostando, viu? Muito legal. Estão gostando? Vocês já leram esse livro antes?